Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui para trazer um devocional especial para você, todo dia com um tema relevante, com o objetivo de te fazer pensar, meditar na palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus trazer revelações ao teu coração. É tão importante o devocional, queridos, porque a mesma palavra que é ministrada para todos, o Espírito Santo ministra de maneira diferente, de maneira específica para cada irmão e para cada irmã. E o nosso tema de hoje, ele está localizado no Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 32 e 37, aonde tem o tema vigiem. Queridos, todos nós sabemos que nós estamos vivendo o final dos tempos. Todos nós sabemos disso, todos nós temos analisado a Bíblia aí, né, falando sobre o final dos tempos, vários textos bíblicos, nos evangelhos de Mateus e Lucas e Marcos, né, também sobre isso, também fala sobre o final dos tempos, nos traz direcionamento e, e tudo o que Jesus disse sobre o final dos tempos está se cumprindo. E se cumprindo de uma maneira muito clara, muito ampla, muito nítida, que não deixa nenhuma brecha de dúvida sobre que tudo aquilo que Jesus disse está se cumprindo e que o fim dos tempos está próximo. E tanto as profecias relacionadas à natureza, as manifestações, né, que têm acontecido na natureza, também têm acontecido na vida humana. Quando nós lemos os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, nós vamos ver os sinais da natureza e os sinais que aconteceria com as civilizações, com as nações em todo o mundo. Mas quando nós analisamos também 2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ver sinais também do final dos tempos relacionado aos sentimentos, a como o ser humano estaria se comportando com relação ao final dos tempos. Ou seja, queridos, tudo tem se cumprido, nós temos visto isso de maneira clara e nítida, mas a Bíblia, ela traz para nós uma orientação, para nós cristãos, uma orientação fundamental. Vigiem. Vigiem. Então deixa eu ler com você esse texto, Marcos 13, 32, até o verso 37, e daí nós vamos conversar um pouquinho mais. Amém? Vou colocar na tela e você acompanha comigo. E antes de eu colocar na tela, eu vou pedir a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, em torno de 20% das pessoas que nos assistem diariamente não são inscritas no canal. Então eu peço, dá uma olhadinha, veja se você é inscrito ou não. Se você ainda não for inscrito, basta você clicar no botãozinho inscrever-se. É gratuito, você não paga nada. E você pode me ajudar em no máximo 5, 10 segundos, você pode deixar o seu like, o seu joinha, para poder ajudar o nosso canal e para que a plataforma YouTube possa recomendar ainda mais os nossos vídeos. Amém? Então faça isso, nos ajude, curta, comente e compartilhe e se inscreva em nosso canal. Então deixa eu colocar para vocês na tela aí o livro de Marcos, capítulo 13, verso 32 a 37, que diz assim, queridos: Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Fiquem atentos, vigiem, pois vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa a sua casa, encarrega de tarefas
cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa vem, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que digo a vocês, digo a todos: vigiem. Você viu só, queridos? Então, esse texto, ele vai nos mostrar ali uma orientação para nós cristãos, para todos nós que já recebemos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, para ficar atento e vigiar. E um ponto importante que quando ele cita isso, ele cita ali uma parábola, uma ilustração, né? E nessa ilustração, algo importante temos que salientar aqui. É o verso 36, que diz que se ele vier, ou seja, quando o final dos tempos vier, e quando Jesus voltar em grande poder e glória, ele não nos encontre dormindo. E esse dormindo aqui, trazendo para a nossa realidade, saindo da ilustração, é dormindo espiritualmente, estagnado, dormindo, porque esse dormir, ele faz referência às pessoas que simplesmente deixaram de andar com Deus para poder voltar para o mundo. As pessoas que vivem no mundo, queridos, elas vivem como se não houvesse amanhã, como se não houvesse final dos tempos, vivem como se Jesus nunca mais fosse voltar. Elas estão dormindo espiritualmente. Agora, nós cristãos, a orientação é: fiquem atentos e vigiem. Nós não sabemos, diante dessa situação de final dos tempos, quando será que vai se dar? Ah, pastor, mas se fala sobre isso há muito tempo, pastor. Fala sobre o final dos tempos há muito tempo. A minha avó, a minha bisavó, a minha bisavózinha, minha bisavózinha falava disso. E olha, pastor, já se passou tantos anos e Jesus não voltou até agora. É verdade, queridos. Se fala muito sobre o final dos tempos. Mas nunca se cumpriu tanto as profecias como hoje. Leia, analise, para vocês terem ideia. Avalie e analisem Marcos 24, de 1 ao 35, Lucas 21, do 5 ao 37. E vejam e analise. E ali ainda complemente com 2 Timóteo capítulo 3, verso do 1 ao 5. Analisem e veja se isso não tem se cumprido. Deus não tarda, querido, com aquilo que ele disse. Deus não deixa de cumprir aquilo que ele prometeu. A verdade é que o Senhor, o nosso Deus, ele tem sido paciente para que várias pessoas possam acordar, despertar do seu sono e poder vigiar, para que vivam e não para que morram, não para que sejam destruídos. Nós cristãos temos que sempre nos lembrar que o final dos tempos está próximo. E que ninguém sabe quando isso se dará, nem Jesus, nem os anjos. Somente Deus. Somente Deus sabe quando isso se dará. E se hoje for o último dia? Jesus vai te encontrar dormindo ou vai te acordar vigilante? Se Jesus voltar hoje, como que você está com a sua vida diante de Deus? Ah, pastor, mas Deus é amor, Deus vai perdoar todo mundo. Deus é amor, mas Deus é justiça, amados. Deus é justiça. Deus demonstra o seu amor por nós através da justiça. A balança de Deus não falha. A balança de Deus não é igual à balança dos homens, como nós estamos vendo aí, 2 pesos e 2 medidas. Nós vamos ver diante de toda a história bíblica, Deus exercendo a sua balança de justiça, mesmo
contra aqueles que eram servos dele. Veja Moisés. Deus teve que exercer a sua justiça em Moisés. Moisés ele estava alistado, designado a entrar na terra prometida. E ele não entrou. Por causa do quê? Por causa de uma desonra, por causa de uma desobediência. Por causa de uma desobediência, de uma desonra, ele não entrou na terra prometida. Moisés chegou a pedir para Deus, por favor, me deixe entrar. E Deus disse, não, você me desonrou na frente de todo Israel. Ou seja, Deus é amor, mas o amor de Deus se manifesta através da justiça dele. Então, é sempre bom, diante de um devocional desse, nós analisarmos como que está a nossa vida. A nossa vida está em vigilância? Eu tenho estado em vigilância? A minha casa tem vigiado? Minha família? Minha igreja? Estão andando em vigilância? Ou estão dormindo mais preocupado com o dinheiro, preocupado com as coisas do mundo, do que com as coisas de Deus? No livro de Mateus, o próprio Jesus ele nos ensina sobre as preocupações do mundo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ninguém está falando aqui que você tem que abandonar a faculdade, abandonar emprego. Nada disso. Você pode continuar fazendo tudo isso, planejando tudo isso, fazendo o seu melhor para viver tudo isso, mas sempre vigilante. Porque em algum momento o Senhor Jesus aparecerá com grande poder e glória, e num piscar de olhos, no abrir e fechar de olhos, nós seremos arrebatados. Nós seremos levados. Mas daí será que nós somos daqueles que vão estar dormindo ou daqueles que vão estar vigilantes e que vai subir com Cristo? Isso é algo que nós devemos meditar e não podemos deixar adormecer isso na nossa vida em nenhum momento. Falar sobre o fim dos tempos e vigiar é algo que nós não deveríamos deixar tanto tempo para poder lembrarmos disso, mas nos lembrar constantemente disso, para que nós possamos sempre andar nos caminhos do Senhor, sempre fazer valer aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz para nós, de tudo aquilo que Deus providenciou para a nossa salvação, através da sua justiça, do seu amor leal por nós. Analise, pense, faça uma autoanálise, mesmo que você já seja um cristão de tanto tempo, mesmo que você já tenha ouvido palavras como essa do final dos tempos milhões e centenas e milhões de vezes, não tem problema. O importante é você lembrar sempre, para que você sempre possa fazer uma autoanálise e você poder simplesmente sempre se ajustar, acordar e vigiar. Ficar atento e vigiar, porque Jesus logo vem. Amém, queridos? Eu quero agradecer você por poder estar aqui conosco, eu quero poder estar orando por você a partir de agora, em nome do Senhor Jesus. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós louvamos e adoramos ao Senhor por mais esse dia e por essa palavra, que nos traz um alerta muito importante de vigiar, ficar atento, pois todos os sinais têm se cumprido, as profecias, os sinais da natureza, das civilizações, do comportamento de uma civilização, dos comportamentos humanos, tudo tem se cumprido. O que resta, Pai, é a volta do Senhor agora. O que resta é tão pouco para que o Senhor possa voltar, porque, como diz a tua palavra, as dores de parto já estão acontecendo. Então nós sabemos que Jesus está para voltar. Muito em breve o Senhor dará essa ordem. Muito em breve Jesus aparecerá em grande poder e glória.
e que nós possamos estar acordados, vigilantes, atentos, para podermos andar contigo, para podermos subir ao céu e viver eternamente para te adorar. Pai, nós consagramos ao Senhor esse dia, consagramos ao Senhor a nossa família, os nossos afazeres, saúde, trabalhos, os caminhos, todas as situações que nós temos hoje, todos os afazeres nós consagramos ao Senhor, pedindo a misericórdia, a compaixão, sabedoria, discernimento, para que nós possamos sempre glorificar ao Senhor com a nossa forma de viver. E que tudo seja para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.